Olá amigos, tudo bem? Para nós é um grande prazer ter você conosco mais uma vez para juntos aqui recapitularmos a lição da Escola Sabatina, que essa semana tem como título A Lei como Professor. Esse é um projeto promovido pela Rede de Educação Adventista da Associação Paulista Central. E para essa recapitulação, eu tenho aqui um convidado especial, um amigo, o Gibaldo. Por favor, Gibaldo, se apresente para a gente aí. Olá, pastor, tudo bem? Tudo jóia? Olá, amigos, irmãos. É uma alegria estar aqui para estudar esse tema tão lindo, tão importante, que é a lei como professor. O primeiro assunto assim, que a gente vê assim, de uma maneira tão interessante, que essa lição que nós estudamos durante essa semana apresentou de uma maneira assim, bem forte e impactante, pelo menos eu senti isso, tem a ver com o amor e o temor a Deus, né? É interessante a gente ver como caminham juntos, né, essa parte do conhecimento, né? Quando a gente fala em conhecimento, tem tudo a ver com a educação, não tem, Gibaldo? Com certeza, pastor. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós conhecemos esse Deus amoroso, esse Deus maravilhoso, mais nós queremos obedecê-lo, mais nós queremos estar junto dele e fazer a vontade dele. É como um relacionamento entre namorados, entre marido e mulher, enfim. Então, amar e temer a Deus são coisas extremamente importantes quando nós conhecemos a esse Deus. E é interessante que esse princípio, Deus ele coloca de uma maneira bem forte para a gente, através da apresentação da lei, né? Muita gente tem uma ideia muito errada a respeito do emprego da lei na vida cristã. Contudo, Deus ele usa a lei como uma maneira de transmitir ao povo, ao seu povo, quem ele é, o seu caráter, aquilo que ele fez por nós, o que ele faz diariamente, de uma maneira que nós pudéssemos ver sempre como nós estamos aquém do ideal de Deus, porque a lei tem essa conotação de nos mostrar, olha, a gente não é perfeito, mas ela apresenta um Deus que é perfeito, um Deus que tudo sabe, que tudo pode, e a partir do momento que a gente aprende sobre esse Deus, entra nesse estágio que você falou, né? A gente aprende a amar. É assim que a gente tem o amor, desenvolve o amor por as pessoas que estão ao nosso redor. Por uma esposa, né? Como você falou, como um marido, como um amigo. Então, quanto mais nós conhecemos, mais a gente aprende a temer e a amar a Deus. E ele faz isso, né? Usando vários métodos. E isso é um princípio básico da educação, que é a repetição, né? Eu lembro que com a minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, quantas vezes eu não tenho que repetir algo várias vezes, até o momento que ela entende. Deus ele faz isso também com o ser humano, conosco, né? Com o homem. A lei de Deus, pastor e amigos e irmãos, ela está baseada no amor. Então, Deus, ele é um Deus tão amoroso que ele dá a sua lei, ele cria todas as condições, pastor, para que possamos observar, cumprir a lei, e ele sempre nos lembra daquilo que nós devemos fazer. Então, realmente, Deus é um mestre magnífico, é um grande modelo para nós. Uhum. E ele fala, assim, nós estudamos na lição, né, Gibaldo, que ele apresenta assim, a lei, Moisés coloca como uma testemunha contra ti. De que maneira a gente pode interpretar esse modo ali de que Moisés colocou, né, a lei como uma testemunha, né? Interessante como Deus agiu com o povo do passado, e isso vale para nós hoje. Deus deu uma ordem, pastor, a Moisés: faça um cântico. Esse cântico está baseado na lei de Deus e deve ser repetido, deve ser cantado várias vezes diante do povo, porque Deus já sabia. Olha que coisa interessante. Deus onisciente, ele já sabia que o povo iria se afastar dele. Aquela nova geração que iria entrar na terra prometida, lá para frente iria abandonar os caminhos de Deus. E Deus já através de Moisés, depois de Josué, deixou um cântico baseado na lei de Deus. E que seria testemunha. Pastor, o que acho interessante é que essa testemunha seria ou a favor, viu irmãos? Ou a favor deles ou contra eles. Isso dependeria muito da postura deles em relação à lei de Deus. Super interessante, né? Então, a gente vê essa questão da lei como constantemente, né, testemunhando, ou seja, nos lembrando, né, aquilo que Deus queria que ele fizesse.
É interessante porque, por exemplo, o rei, ele deveria copiar à mão ali aquela lei e ter para ele uma cópia. Então, ou seja, ele tinha que ter constantemente em mente. Várias vezes essa lei ela teria que ser repetida, né? Teria que ser lida diante do povo, ensinada às crianças, à nova geração. E a maneira do cântico é interessante porque é um processo extremamente pedagógico, né? Você gravar algo, é muito mais fácil a gente gravar uma música, um cântico, do que gravar texto, assim, um texto, a gente vai ler um texto exatamente. corrido, né? Exatamente, e foi algo muito didático da parte de Deus. Um cântico, uma música. Então, realmente, Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, e quem conhece esse Deus não tem outra opção senão amá-lo, obedecê-lo. E uma pergunta que fica assim no ar, né, quando termina esse estudo dessa ideia da lei como uma testemunha é, hoje, essa lei, ela testemunha contra você ou a seu favor, né? E aí eu pego a sua fala no início, isso depende muito de como você está relacionado com Deus, né? Como você se relaciona com Deus, como é que você encara a lei, né, dentro da sua vida, né? É algo que você vai ter que fazer para cumprir, ganhar pontos com Deus, ou você realmente busca seguir aquilo por amor a Ele, né? Entendendo que você está longe do ideal de Deus, mas que você se submete a Ele e aceita-o, né, em sua vida, né? Pastor, uma coisa interessante, nós não somos salvos pela lei, sabemos muito bem disso, né, irmãos? Mas nós somos condenados por ela. Então, aí que está a nossa postura, né? Ela é testemunha a favor ou contra nós, né? Uhum. E o interessante é que tem um pensamento muito recorrente, né, na Bíblia, em vários lugares a gente encontra essa referência, que Deus ele diz, olha, eu te dou uma ordenança. Deus ele dava uma ordenança ao povo e ele dizia, se você seguir essas ordens, você vai ser bem-sucedido, né? Vai ser bem-sucedido. Que tipo de bem-sucedido é esse que Deus está falando aqui para a gente aqui, Gibaldo? Como é que você percebeu isso durante a semana? Essa é outra coisa interessante, pastor e irmãos que estão nos assistindo. Deus agiu assim com Josué, quando Josué foi substituir a Moisés. Pastor, Deus foi muito claro com Josué e disse, observe a minha lei e serás bem-sucedido. Você vai ter sucesso na vida. Mas aí que está a questão, o que é sucesso para mim? O que é sucesso para você, irmão, você que está nos assistindo? Nós temos muitas vezes, pastor, o sucesso na visão do mundo, que é ter status, dinheiro, fazer viagens, grandes viagens, ter um carro. Ter muitos seguidores nas redes sociais, eu sou uma pessoa de sucesso. Mas para Deus, ser bem-sucedido é fazer a sua vontade. É andar de acordo com a lei de Deus. Porque nós, se fizermos dessa forma, receberemos a grande recompensa final, que é a vida eterna. Então, Deus foi claro com Josué no passado, pastor, e essa mesma regra vale para nós hoje, em nossos dias. Quer ter sucesso? Quer ser bem-sucedido? Faça a vontade de Deus, cumpra a sua lei. E com certeza seremos grandemente recompensados. Mas isso não significa, né, gente, que por eu fazer a vontade de Deus, quer dizer que tudo sempre vai dar certo, né? Ser bem-sucedido, veja bem como esse bem-sucedido vai muito além do padrão que hoje nós temos, que é ofertado e falado pelo mundo, né? Ser bem-sucedido para Deus é outra coisa, tem a ver com coisas eternas, tem a ver realmente com uma plenitude de vida, de intimidade com Deus. Mas isso não significa que tudo que nós fizermos vai dar sempre certo. A gente vê a luta de vários apóstolos, vários discípulos que fizeram, se esforçaram por fazer o correto, mas que acabaram sofrendo dificuldades e passando dificuldades na sua vida. E isso a gente pode também esperar hoje, né? Por que eles não receberam nada? Por que talvez eles sofreram? Porque a sua recompensa ainda está no porvir, né? A gente tem que ter os olhos naquilo que Deus tem prometido. E para a gente fechar esse momento, a lição apresentou o maior exemplo, né, de cumprimento da lei, de relacionamento da lei, que foi Jesus, né, Gibaldo? Sensacional, né, pastor? Eu acho que a lição ela fecha com uma chave de ouro, mostrando a personificação da lei, que foi a pessoa de Jesus Cristo quando veio a este mundo. Em vários momentos, Jesus, quando esteve nessa terra, ele dizia que ele se deleitava em fazer a vontade do Pai.
ele se agradava em fazer a vontade do Pai e a cumprir a sua lei. Então, Jesus é a personificação desta lei. Então, nós temos a lei escrita, deixada por Deus através de Moisés, e o Pentateuco, os 10 mandamentos, enfim, e temos a lei visível, prática, vivida através da pessoa de Jesus Cristo. Então, esse deve ser o nosso grande exemplo, o nosso grande modelo, a vida de Jesus, a sua obediência, a sua alegria de fazer a vontade do Pai. Que bom. Gente, então eu espero que vocês continuem ligados, estudando a lição Educação e Redenção. Essa é a obra que Deus deseja fazer em cada um de nós. Que Deus os abençoe.